tem os típicos valentões escolares, mas também há um cara que sabe exatamente como lidar com eles. Um dia, esses valentões começam a exigir dinheiro de sua amiga Misato, que, claro, decide protegê-la. No momento em que o veem, eles começam a rir, totalmente convencidos de que ele não é uma ameaça. Mas Misato não está interessada em perder tempo com suas bobagens. Ele avança, e é quando o líder dos valentões decide lhe dar uma lição. O cara lança uma bola de fogo diretamente em Masato, e Masato nem pisca. Com um movimento suave, ele invoca uma bola de fogo ainda maior e a devolve com tudo. A explosão é tão forte que deixa o resto dos valentões congelados em choque. Seu líder começa a gritar com seus amigos como: "Parem de ficar parados como NPCs, façam algo!" Então, 2 deles finalmente atacam. Um lança um golpe de vento, o outro um ataque de água. Mas assim como antes, Misato contra-ataca ambos os ataques sem esforço, usando exatamente os mesmos atributos, mas em uma escala muito maior. Agora eles estão completamente perdidos. Não conseguem acreditar que ele é o mesmo cara que não tinha atributos há pouco tempo. De repente, ele está usando múltiplos tipos de magia ao mesmo tempo. Eles nunca tinham ouvido falar de alguém fazendo isso. E a parte louca, isso é apenas Misato se defendendo. Ele ainda nem começou a contra-atacar. Então ele decide partir para o ataque. Ele carrega uma enorme bola de fogo tão grande que, no momento em que a veem, os valentões entram em pânico e fogem para salvar suas vidas. Bem, nem todos. Misato pega seu líder, o joga no chão com aquela bola de fogo e basicamente dá uma lição rápida em educação. Mas enquanto ele está parado ali, é lembrado de sua vida anterior, quando era o aventureiro mais forte vivo. Aquele que sempre protegia os fracos e lutava contra monstros para manter o mundo seguro. Seus amigos, porém, eles não eram os mesmos. Eles o traíram e o deixaram, sozinho para enfrentar cada monstro que ele havia selado dentro de um portal. Foi assim que ele morreu da última vez. Mas não foi o fim. Quando Misato abre os olhos novamente, está em um corpo muito mais jovem em um lugar diferente. Ele se levanta da cama do hospital e dá uma olhada no espelho. Este novo corpo tem um rosto mais jovem e cabelo curto, e ao colocar a mão no espelho, percebe que a reencarnação funcionou exatamente como ele queria. Agora mesmo, parece estar em um hospital, mas o lugar tem medicamentos com os quais ele não está familiarizado. Devem ter se passado vários anos desde o incidente, e ele apenas espera que não tenha sido tanto tempo para que ainda possa se vingar das pessoas que o traíram. Em uma mesa ao lado da cama, ele encontra um cartão de estudante que deve ter pertencido ao antigo proprietário do corpo que está usando agora. Pela data no cartão, ele pode dizer que já se passaram pelo menos 20 anos desde o incidente, o que significa que ele ainda deve ter tempo para encontrá-los. O nome do estudante é Azai Kiyosuke, e ele possui o atributo vazio no nível 1. Ver esse atributo faz Misato rir maniacamente. Em sua vida anterior, ele era temido por seus camaradas por ser o mais forte devido ao seu atributo tempo, mas à medida que melhorava, percebeu que não conseguia se tornar mais forte. Isso porque, mesmo que sua clarividência pudesse ver tudo sobre o mundo, nem ele conseguia ver a verdadeira profundidade do poder do atributo vazio. Mas agora, este corpo que ele possui tem o poder misterioso, e Misato sente pena dele. Isso porque o atributo vazio é tão raro e inexplorado que é também algo que ninguém sabe como treinar. Isso também é provavelmente porque o menino ainda está no nível 1. Ele também provavelmente foi zombado por não ter atributo. Várias vezes, apesar de possuir involuntariamente as habilidades mais fortes, agora que ele conhece a situação em que se encontra, Misato faz uma promessa ao garoto que há muito se foi, que fará seu nome ser conhecido em todo o mundo como o aventureiro mais forte que já existiu. Graças à sua habilidade de clarividência, Misato sabe como treinar o atributo vazio e, com esse poder, ele se tornará o absoluto mais forte do mundo. Assim que treinar esse corpo fraco de nível 1 em algo verdadeiramente poderoso, ele garantirá que os traidores de sua vida passada se arrependam de tê-lo traído e causado sua morte. Para se vingar deles, Masato precisará fazer esse garoto passar do nível 1. Ele certamente era mais poderoso do que eles em sua vida passada, mas agora é apenas um adolescente. O atributo vazio, como o nome sugere, é um tipo de mágica relacionada ao controle da nihilidade. A habilidade permite que o usuário projete livremente sua imaginação na realidade. Todos são capazes de imaginar coisas, mas transformar essa imaginação em realidade é onde reside a dificuldade. Felizmente para Masato, este corpo que ele assumiu está gravemente ferido, o que significa que ele pode praticar suas novas habilidades se curando. Tudo o que ele precisa fazer é aplicar a imagem que tem em mente em seu corpo e visualizar-se se curando lentamente de suas feridas.
Se ele se concentrar, pode imaginar cada célula de seu corpo sendo restaurada pela mágica. Lentamente, ao aplicar a mágica primeiro em seu braço, o enorme hematoma começa a se curar. É apenas uma invocação rudimentar por enquanto, então a velocidade de recuperação não é ótima, e ele consegue perceber que o interior do braço não está totalmente curado, mas ainda assim é um progresso muito promissor. Se ele continuar usando a habilidade para curar todas suas feridas, seu nível aumentará lentamente com o tempo. A habilidade de converter a imaginação em realidade também melhorará à medida que ele continuar a usá-la. À medida que sobe de nível, isso também expandirá o escopo de que tipo de imagens ele pode converter em realidade. Através desse desenvolvimento constante, ele poderá criar muitos tipos diferentes de coisas e, eventualmente, será capaz de usar muitos tipos diferentes de mágica. Chegará até um ponto em que a imagem que ele cria em sua mente poderá ser manifestada perfeitamente na realidade. Enquanto pensa nas potenciais aplicações de suas novas habilidades, um médico irrompe pela porta e fica chocado ao vê-lo finalmente acordado. Misato tenta se levantar, mas o médico diz para ele se sentar, pois ele estava gravemente ferido após ser atacado por um monstro. Esta é a primeira vez que Misato ouve o que aconteceu com o antigo proprietário de seu corpo. Deve ter sido realmente ruim, porque o médico está chocado de ele ter acordado. Ele acredita que o milagre deve ser graças à bênção da santa. Essa é a primeira vez que Misato ouve a palavra santa, mas para o médico é conhecimento comum, e ele fica chocado que Misato não saiba sobre ela. Ela é conhecida como a Santa dos Santos Pentagrama, mas Misato também não sabe o que é isso. O médico atribui sua falta de conhecimento básico ao fato de que ele acabou de recuperar a consciência após sofrer ferimentos graves. Por enquanto, ele muda o assunto para fazer um exame minucioso em Misato. Ao sair, Misato não consegue deixar de pensar nesses santos pentagrama. Talvez eles sejam um dos clãs ou aventureiros que surgiram nos últimos 20 anos. Enquanto se concentra em subir de nível, ele também precisa entender o que mudou nas últimas 2 décadas. Ele pega um controle remoto da mesa de cabeceira e sintoniza uma nova estação. Coincidentemente, está tocando um programa especial sobre o desastre da masmorra da classe Triple S que aconteceu há 20 anos. É exatamente a informação que ele precisa, e ele precisa saber o que aconteceu depois que foi traído. A transmissão afirma que o culpado pelo desastre foi o próprio líder dos Golden Seekers, Misato Kyochiro. Misato salta da cama em choque ao ver seu próprio rosto estampado na tela da TV. Ele não tem ideia do que estão falando e continua ouvindo. Aparentemente, a notícia que circulou foi que ele previu o desastre iminente, mas se recusou a contar a ninguém sobre isso. Em vez disso, ele estava planejando aproveitar o caos que se aproximava para tomar o controle e governar. Para impedir isso, os outros membros dos Golden Seekers se uniram e lutaram contra ele para evitar que acontecesse. Os membros restantes dos Golden Seekers mudaram seu nome para os Santos do Pentagrama, e após uma feroz batalha, selaram a masmorra e salvaram o mundo. Essa falsa verdade é agora de conhecimento comum, conhecida por todo o mundo, enquanto os Santos do Pentagrama passaram a liderar o mundo em várias áreas diferentes. Misato desliga a transmissão de notícias e olha pela janela, em choque. O choque se transforma em risadas incontroláveis quando ele descobre o que realmente aconteceu enquanto estava ausente. Não apenas o traíram, mas também arrastaram seu nome e dignidade pela lama. Eles o sacrificaram e, sem vergonha, colheram os frutos no final. Agora, eles estão sendo aclamados pelo mundo como heróis enquanto ele está apodrecendo. Com essa nova notícia, ele definitivamente não vai perdoá-los. Agora, ele tem que garantir que todos eles vão para o inferno um por um. Mas ele precisa se acalmar antes de perder a cabeça. Afinal, ele não pode ser detectado por eles, já que está muito fraco para enfrentá-los como está agora. A primeira coisa que ele precisa descobrir é onde eles estão e como pode chegar até eles. Ele pega o telefone do garoto e vasculha para descobrir em que academia ele estuda. Justo como pensou, ele estuda na Academia de Treinamento de Aventureiros de Tóquio, que é liderada por um dos santos do pentagrama, Iwako Hideki. Ele acabou de acordar e agora já localizou um dos santos tão facilmente. Iwako é um homem cauteloso, no entanto, e não é do tipo que mostraria suas fraquezas tão facilmente. Além disso, a diferença de níveis entre eles é grande demais. Vencer Iwako como ele está agora é praticamente impossível. Por enquanto, ele precisa se concentrar em aumentar seus níveis e se tornar mais forte. Ele não pode fazer nada no nível 1, mas assim que crescer para uma faixa aceitável,
ele vai garantir que Iwako seja o primeiro alvo. Algumas semanas se passam e, eventualmente, Misato está totalmente recuperado e se preparando para a alta médica. O médico não consegue acreditar que ele se recuperou tão rápido, apesar de quão gravemente ferido ele estava. Ele começa a pensar que Misato foi mais uma vez abençoado pela Santinha, mas nosso protagonista o interrompe antes que ele possa terminar a frase. Ele quer que o médico saiba com certeza que tudo que conquistou até agora foi graças ao seu próprio poder. Com isso, ele deixa o hospital, despedindo-se do médico pela última vez. Ao sair, agora que terminou com a preparação básica para seu plano, ele está pronto para levar as coisas para o próximo nível. Ele também conseguiu aumentar seu nível para 27. É hora de se aquecer e testar suas novas habilidades indo a uma masmorra. Antes de deixar o hospital, ouviu do médico que toda a família de Kiyosuke havia morrido em um acidente. É trágico para Kiyosuke, mas para Misato, isso facilita muito as coisas, já que isso significa que ele pode fazer o que quiser e não precisa se preocupar com ninguém questionando suas ações. Assim que ele sai do hospital, se dirige ao portão do masmorrão mais próximo para começar sua primeira aventura. Ele precisa garantir que suba de nível e se torne mais forte o mais rápido possível. Agora que ele aumentou seu nível ao se curar, é hora de testar suas novas habilidades em combate real. Ele se dirige até a barraca do portão, onde o guarda de segurança dá permissão para entrar, e ele mostra seu crachá de estudante. O guarda segura sua mão para pará-lo antes que ele possa continuar em direção ao portão. Ele está preocupado com Misato entrando na masmorra, já que ele está apenas no nível 27, e essa masmorra geralmente é um lugar onde os aventureiros precisam ser pelo menos nível 30 para formar grupos e entrar. Apesar das regras rigorosas, Misato planeja entrar sozinho na masmorra, o que, para o guarda, é praticamente o mesmo que suicídio. Isso seria verdade para qualquer um com uma classe normal, mas Misato é um estudante da Academia de Treinamento de Aventureiros de Tóquio, e isso deveria lhe dar permissões especiais para entrar nesse lugar, não importa quão perigoso ele seja. Desde que ele assine um formulário de consentimento, deve estar tudo bem para ele entrar sem restrições. Ele sabia que algo assim iria acontecer quando se aproximou do portão da masmorra, então procurou os privilégios especiais que recebe, como estudante da escola, e esse é apenas um dos muitos. O guarda não tem escolha a não ser deixá-lo passar, mas isso não muda o fato de que ele está preocupado. Algumas vozes o chamam do outro lado do complexo. Um grupo de crianças com aparência de delinquentes diz a Misato que o guarda apenas se preocupa com ele, então ele não deve levar isso para o lado pessoal. Afinal, ele é apenas um estudante fraco que ainda nem se formou na academia, então ele deve saber seu lugar. Misato só lhes lança um olhar antes de se virar e perguntar ao guarda onde ele deve assinar. Ele coloca sua assinatura e sai para entrar na masmorra depois de confirmar que não deve haver mais problemas. O guarda observa nosso MC sair e então chama as crianças de antes, dizendo a elas para entrarem na masmorra e seguirem Misato. Ele não consegue entender o fato de que apenas permitir que uma criança entre ali desprotegida é basicamente um suicídio. No começo, eles tentam discutir com o guarda, pois não estão dispostos a arriscar suas vidas por alguém que mal conhecem, mas o líder entre eles impede seus amigos de fazer alarde. Isso pode acabar sendo bom para eles no final do dia. Se ninguém estiver assistindo eles dentro da masmorra, então eles podem entrar e fazer o que quiserem. Mesmo que algo terrível aconteça lá dentro, não haverá problemas ou consequências. Seus amigos imediatamente entendem do que ele está falando e eles entram felizes na masmorra para seguir Misato. Agora eles podem se vingar dele por ter sido tão insuportável com eles e por tentar uma masmorra que deveria estar muito acima do seu nível. O guarda os despacha alegremente, completamente alheio às suas verdadeiras intenções. Esta não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles matam as pessoas que entram na masmorra e depois culpam os monstros. Graças a isso, eles podem encher os bolsos confortavelmente e ninguém fica sabendo. Com isso em mente, eles continuam correndo atrás de Misato, mas depois de 10 minutos correndo, ainda não o alcançaram. A masmorra é um caminho reto, então é impossível que eles tenham perdido ele, e nesse ponto, eles não têm ideia de como ele já se distanciou tanto. Eventualmente, eles finalmente o alcançam e o veem cercado por uma parede de monstros. No começo, eles pensam que não precisarão matá-lo afinal, e os monstros cuidarão dele por eles.
Mas Misato prova que estão errados ao usar magia de fogo combinada com magia de vento para matar todos os monstros em questão de segundos. Eles ficam chocados pelo fato de ele ter conseguido eliminar tantos monstros de classificação D de uma vez, mas também estão mais interessados nas enormes recompensas deixadas pelos monstros. Se venderem aquelas recompensas, poderão viver confortavelmente por pelo menos 6 meses. As costas de Misato ainda estão voltadas para eles, então pensam que ele ainda não os notou. Este é o momento perfeito para eles atacarem e matá-lo para conseguir a rara recompensa. Os três entram em ação e o cercam. Então, todos de uma vez, desatam sua magia contra ele. Misato finalmente se vira e lhes dá atenção, desviando habilidosamente de todos os ataques sem perder um segundo. Ele já está acostumado a essas situações de sua vida passada. Não importa a era, sempre há escória que tenta tomar o que pertence a outra pessoa. Como ele desviou de todos os ataques de longa distância, um deles carrega uma bola de fogo e se aproxima para derrubar Misato com um soco magicamente aprimorado. No entanto, Misato é mais rápido e carrega seu punho com gelo, que usa para socar o atacante diretamente no estômago, enviando-o voando de volta para seus amigos. O valentão é derrubado em um segundo e fica jogado no chão enquanto Misato se vira e se aproxima do restante, que agora está encolhido de medo. Nesta nova vida, ele não será tão misericordioso quanto costumava ser. Ele planeja esmagar qualquer um que atrapalhe seu caminho e então usá-los como um trampolim para alcançar seu próximo objetivo. Sem hesitação, tudo o que ele fará a partir de agora é em nome de sua vingança. Com os valentões tratados, Misato sai da masmorra completamente ileso. Mas o desaparecimento dos meninos faz com que um professor da academia venha verificar o que aconteceu. O homem é subordinado de Iwako, Yoichi Tsuda, e recebeu a notícia de que um de seus alunos entrou na masmorra sozinho. Ao invés de encontrar seu aluno lutando, no entanto, ele encontra 3 novatos caçadores de aventuras deitados mortos no chão. Mas não há pistas que expliquem o que aconteceu na masmorra. De volta a Misato, ele analisa suas novas estatísticas agora que conseguiu completar a masmorra. Graças ao desbloqueio da masmorra de classificação D, ele conseguiu subir de nível e testar sua magia do vácuo ao mesmo tempo. Agora ele ganhou um novo feitiço chamado Info Obscurity, que lhe permite não apenas rastrear seu nível, mas também apagar os registros de entrada na masmorra. Graças a isso, ele pode limpar qualquer pista da masmorra de classificação D que poderia levá-lo de volta. Agora que ele superou isso, amanhã é seu primeiro dia na academia, e ele precisa se preparar para isso. Ele dá uma olhada no telefone de Kyosuke e vê algumas mensagens não lidas de pessoas que claramente estão o intimidando e extorquindo dinheiro dele através da violência. Isso explica perfeitamente o que Kyosuke passou e como ele chegou a esse estado lamentável. No dia seguinte, ele vai para a escola, e enquanto caminha pelo portão da frente, é recebido por uma garota fofa que parece conhecê-lo. Esta é sua colega de classe Asahi Karen, que corre até ele para perguntar como ele está se sentindo após ter sido hospitalizado. Parece que, apesar de suas dificuldades, Kiyoshi tinha pessoas que se preocupavam com ele. Enquanto os dois conversam, um grupo de valentões se aproxima para confrontar Kyosuke. Eles o provocam por ser alguém sem atributo, e claramente estão cientes do fato de que ele mal escapou da morte. Essas são provavelmente as pessoas que enviavam mensagens ameaçadoras a ele na noite anterior. O valentão líder se aproxima e exige que Kyosuke pague por sempre precisarem protegê-lo. E é claro que isso vai levar a uma briga. Karen fica na frente dele e tenta parar os valentões, lembrando-os de que Kyosuke acabou de ser liberado do hospital. Embora esteja tentando ser corajosa por ele, suas mãos trêmulas são um sinal claro de que ela está aterrorizada. Nossa protagonista percebe isso e se coloca à frente dela, assegurando que ele ficará bem. Os valentões riem dele, pensando que ele só está tentando ser legal na frente de uma garota, já que está tão ansioso para se exibir. Os valentões estão mais do que felizes em lembrar a ele seu lugar na escola. Infelizmente para eles, ainda não perceberam que a hierarquia mudou desde que Misato assumiu. Ele fez uma promessa ao garoto cujo corpo ele ocupou de que tornaria seu nome conhecido em todo o mundo como o mais forte aventureiro, e Misato se considera uma pessoa que cumpre sua palavra. Ele provoca o primeiro valentão, e isso funciona incrivelmente bem.
fazendo com que ele lance um feitiço na direção de Misato. Usar magia fora das masmorras é contra as regras da escola, mas parece que os valentões não se importam mais. Eles precisam mostrar a Misato que é errado ultrapassar os limites quando não tem atributos. Ele lança uma bola de fogo em nosso protagonista e Misato devolve na mesma moeda, contra-atacando seu ataque com uma bola de fogo ainda maior. Os dois ataques colidem, resultando em uma enorme explosão. Enquanto os valentões se perguntam quando Kyosuke obteve a habilidade de usar uma bola de fogo, Misato mal é afetado pelos ataques mais fracos. O valentão diz a seus amigos para pararem de ficar parados como NPCs e fazerem alguma coisa. Os dois liberam ataques de vento e água em direção a Misato, mas assim como com seu chefe, Misato contra-ataca os dois ataques com ataques similares em uma escala maior. Eles mal conseguem acreditar que alguém que não tinha nenhum atributo há pouco tempo agora está usando múltiplos atributos mágicos ao mesmo tempo. Esse é um poder que eles nunca ouviram falar antes, mas é apenas o começo. Misato estava apenas usando os próprios poderes deles para anular seus ataques, mas agora é sua vez de atacar. Ele carrega uma enorme bola de fogo atrás de si para intimidá-los, e seu tamanho faz com que eles fujam com medo. À medida que ele avança em sua direção, Misato agarra o mais próximo, que está gritando por ajuda enquanto tenta fugir. Então, ele pergunta ao garoto se ele deu alguma ajuda a Kyosuke quando ele realmente precisava. Sem esperar pela resposta do garoto, ele o agarra pelo rosto e o levanta, enquanto carrega uma enorme bola de fogo em seu punho. Ele sabe que não há necessidade de ouvir o que o cara tem a dizer, já que pessoas como ele sempre acabam dizendo as mesmas coisas de qualquer forma. É por isso que, não importa o que ele acabe disparando, isso não vai impedir o soco de Misato de atingir seu rosto. Com isso, ele desferiu um golpe colossal no garoto, fazendo-o voar para trás e deixando-o inconsciente no pátio da academia. Karen mal consegue acreditar que este é o mesmo Kyosuke de antes, mas está claro que algo nele mudou. Agora, Kyosuke não será mais alguém que é alvo de pessoas sem importância. Ele começará a trilhar o caminho para se tornar o mais forte aventureiro. Agora que eles viram quão poderoso Misato realmente é, os valentões começam a implorar desesperadamente por suas vidas. Eles carregam seu amigo caído e mancam para fora do pátio, ainda chocados pelo fato de que Kyosuke parece ter se tornado uma pessoa completamente diferente após ser liberado do hospital. Misato suspira desapontado. Depois de toda a conversa, o valentão acaba não sendo tudo isso que se dizia. Ele caminha com Karen para dentro da escola, e está claro que todos os estudantes viram o que ele fez no pátio. Todos eles o encaram e sussurram entre si. Enquanto passa, Misato nota as escadas e se pergunta se ele se destacou demais ao se exibir assim. Ao caminhar com Karen, alguém tenta cortar caminho pela multidão para alcançá-lo antes que ele possa entrar na sala de aula. É Yoichi Tsuda, que se aproxima de Kyosuke para fazer algumas perguntas antes da aula. Kyosuke não faz ideia de quem seja esse cara, mas ele parece um veterano. Definitivamente seria uma dor de cabeça lidar com ele, e Kyosuke decide ignorar o convite para conversar. Ele se vira e diz que não podem conversar agora, já que a aula está prestes a começar, mas Yoichi não aceita um não como resposta. Ele se apresenta como o líder de Biting the Cat, que é uma tribo que o diretor Iwako formou para a escola. Isso chama imediatamente a atenção de Kyosuke, e sua mão congela enquanto ele está prestes a abrir a porta. Vendo que conseguiu a atenção do nosso MC, ele pergunta novamente se Kyosuke estaria disposto a ter uma breve conversa e dedicar algum tempo. Como o contexto mudou, Kyosuke aceita felizmente conversar com seu veterano. Eles encontram um lugar isolado para falar, e Yoichi vai direto ao ponto. Ele pergunta a Kyosuke se ele é quem derrotou os aventureiros encontrados mortos no calabouço de Rank D. Kyosuke finge estar desinformado, mas por dentro, se pergunta como a informação que ele especialmente ocultou vazou. Yoichi diz que ouviu da equipe que um aluno de sua academia havia entrado no calabouço, e ele entrou para investigar. Dentro do calabouço, ele encontrou os corpos dos infames criminosos conhecidos por caçar novatos. Além disso, nem mesmo há 10 minutos, Kyosuke usou múltiplos atributos para lutar contra seus colegas alunos. Embora todas essas afirmações sejam verdadeiras, a maneira como Yoichi apresenta suas evidências significa que ele não conhece os detalhes da magia do nosso MC, e ele também não tem provas de que foi ele quem eliminou aqueles aventureiros novatos. Yoichi se torna mais agressivo e ordena a Kyosuke que admita o que fez.
Mas nosso MC permanece calmo e diz a ele que esta manhã ele só agiu em legítima defesa, então não sabe exatamente o que aconteceu. Em seguida, ele alcança o bolso de seu casaco e tira o cartão de identificação do aluno que ele alterou para mostrar um nível falso. O cartão de identificação indica que ele é apenas nível 1, o que significa que ele não pode ser forte o suficiente para fazer todas as coisas das quais está sendo acusado. Além disso, ele também possui o atributo vazio, que é bem conhecido por ser um atributo inútil que poderia muito bem significar que você não tem magia. O fato de Kyosuke ser apenas um ninguém e estar desperdiçando o tempo de Yoichi o deixa irritado, e ele se vira para sair, pedindo desculpas por tê-lo chamado sem motivo. Antes de partir, ele avisa Kyosuke para evitar agir de maneira suspeita, para que não cause problemas para seus veteranos. Kyosuke assiste o veterano sair com um sorriso. Parece que ele encontrou alguém que será benéfico para seus planos futuros. Se ele conseguir colocar Yoichi sob seu controle, então o veterano pode abordar Iwako sem que o diretor fique desconfiado. A próxima coisa que ele precisa fazer é descobrir uma maneira de transformar Yoichi em seu peão. Este é o momento perfeito para ele testar um feitiço experimental que vem preparando há algum tempo. Enquanto isso, Yoichi vai se encontrar com o diretor Iwako para dar um relatório sobre o incidente que ocorreu no calabouço de Rank D. Iwako escuta em silêncio antes de lembrar a Yoichi que é incomum ele cometer erros. Ele já avisou seu subordinado várias vezes que deve ter cuidado ao escolher quem usar. Yoichi pede desculpas por seus erros e se curva para o diretor, prometendo tentar acalmar a situação o mais rápido possível. Iwako se aproxima de seu subordinado. Enquanto continua a se curvar, ele o lembra de que, se for descoberto que trabalhou com aventureiros que caçam novatos, a repercussão também atingirá o diretor, que é um santo do pentagrama. Então, ele agarra o aluno pelo rosto e diz que, se continuar cometendo erros como esses, será descartado num piscar de olhos. Yoichi inclina a cabeça mais para baixo e diz ao homem mais velho que entende. Por fora, parece educado e submisso, mas por dentro, Yoichi está furioso pelo fato de ter que lidar com aquele velho. Se soubesse que as coisas acabariam assim, teria tentado extorquir mais dinheiro dos caçadores de novatos. Agora que os problemas principais foram discutidos, Iwako ainda não acredita completamente na história de Yoichi. De acordo com o relatório que ele deu, o aluno que causou toda essa confusão deveria ser pelo menos um estudante do terceiro ano, mas não há nenhum estudante do terceiro ano que tenha entrado na masmorra recentemente, de acordo com os registros. O que Iwako suspeita é que um monstro derrotou o grupo enquanto estavam ocupados caçando novatos, e agora Yoichi está desesperadamente tentando encobrir isso. Em vez de pensar que um dos alunos da academia é capaz de derrotar caçadores de novatos sozinhos, é mais realista pensar que Yoichi está apenas mentindo para salvar a própria pele. A única maneira de Iwako estar errado é se algo incomum acontecer. Yoichi imediatamente se lembra do aluno de atributo vazio que viu mais cedo. Ele pergunta a Iwako se é possível que um atributo único esteja envolvido nessa confusão. Embora seja plausível, também é muito improvável, e Iwako não acredita. Yoichi ouviu o que precisava saber e diz ao diretor para deixá-lo resolver. Ele descobrirá a raiz do problema e lidará com isso rapidamente. Ele sabe que Kyosuke é onde ele precisa começar. No dia seguinte, um grupo de alunos está tendo um curso de treinamento em uma masmorra. Todos eles usam sua magia contra os monstros dentro dela, mas alguns são fortes demais e pulam sobre os alunos para atacá-los. Os alunos correm desesperadamente enquanto Yoichi passa por eles e atinge um monstro pelas costas com uma magia poderosa, fazendo-o cair ao chão. Ele calma diz aos alunos para não quebrar a formação e para manter a calma e a ordem. Os alunos admiram como Yoichi é impressionante e não ficam chocados pelo fato de que ele foi escolhido pelo diretor Iwako para liderar. Dando uma olhada ao redor, agora que todos os monstros da área foram eliminados, ele deixa o resto da limpeza da masmorra para os alunos e se afasta para lidar com um assunto pessoal. Agora que questões urgentes foram resolvidas, é hora de fazer o que realmente veio aqui para fazer. Ele tira uma peça de joalheria do bolso e a ativa para revelar a localização atual de Kyosuke. As correntes brilham por um momento, e então apontam em uma direção muito mais profunda na masmorra, longe dos outros alunos. É exatamente como Yoichi pensou. Definitivamente há algo estranho acontecendo com Kyosuke, e ele está determinado a descobrir o que está acontecendo. Melhor assim, já que ninguém pensaria duas vezes sobre a morte de um aluno que se afastou do grupo. Ele dirá a todos que encontrou Kyosuke já morto mais profundamente na masmorra. Tragédias assim são comuns em masmorras, e ele não perderá o sono por
por isso. Quanto mais Yoichi pensa sobre o estranho aluno, mais tem certeza de que há algo que precisa descobrir. Primeiro, foi o incidente com os caçadores de novatos, e depois disso, não houve nada além de problemas. Depois que saiu do hospital, os garotos que Kyosuke espancou também forneceram uma história interessante que ele quer saber mais. Quando os interrogou, eles imploraram por perdão e alegaram que o garoto sem atributos os enfrentou todos de uma vez e até usou múltiplos tipos de magia para atacá-los. Não só isso, mesmo após usar o mesmo tipo de magia que eles tinham usado, ele também criou uma enorme chama como nada que eles tivessem visto antes. Tudo isso é incrivelmente irreal para Yoichi acreditar, e ele está quase completamente certo de que eles estão mentindo. Assim que terminou de perguntar aos meninos o que precisava saber, ele os deixou sozinhos, mas não sem antes dizer a seus subordinados para reeducá-los e garantir que eles entendam que a academia não tem uso para fracos que perdem para pessoas que são incompetentes. Ele se afasta enquanto os meninos choram por misericórdia, mas a questão já foi decidida, e ele não planeja mudar de ideia. Um dos valentões fala antes que ele possa sair da sala. Este é o que mais apanhou entre eles, e é o mesmo que Kyosuke deu um soco devastador carregado de fogo. Ele avisa Yoichi que Kyosuke há muito deixou de ser humano e possui um nível de poder completamente diferente. O medo em seus olhos definitivamente não é algo que pode ser fingido. Para ter certeza, Yoichi colocou Kyosuke em uma classe especial dirigida por Biting the Cat. Em vez de exibir todas as coisas que os meninos alegaram, ele apenas criou algumas ilusões poderosas, que não são nem metade do impressionante do que afirmaram que ele poderia fazer. É mais provável que Kyosuke tenha usado algum tipo de item mágico durante sua luta, e ele é apenas um fraco sem atributo que não precisa de atenção. Ele também tem certeza de que nosso MC deve ter usado algum método traiçoeiro para lidar com os caçadores novatos também. Ao caminhar mais fundo na masmorra, começa a notar alguns cadáveres de monstros espalhados pela área. Esses monstros foram provavelmente derrotados por Kyosuke, e parece que foram derrotados com um único golpe de fogo. Ver a evidência bem diante dele faz Yoichi pensar que talvez aqueles meninos não estivessem apenas exagerando, mas o nível de poder que ele está vendo ainda não é um grande problema para ele, e ele continua caminhando mais fundo na masmorra para encontrar seu alvo. Mesmo Iwako, o desistente do pentagrama, com certeza conseguiria fazer algo nesse nível de poder. Falando em Iwako, Yoichi é forçado a fazer o que ele diz por enquanto, mas um dia, o líder de Biting the Cat planeja superar o velho e ocupar seu lugar como um dos santos do pentagrama. A partir daí, ele pode governar o mundo. Só de pensar nisso, ele ri maniacamente. Deixando isso de lado, ele não deve deixar ninguém descobrir sua conexão com os caçadores novatos. Kyosuke também é outro espinho em seu lado que provavelmente causará mais problemas no futuro. Para garantir que pequenos acidentes não afetem seu grande plano, ele precisa garantir que Kyosuke seja tratado o mais rápido possível. As correntes o levam a uma parte sem saída da masmorra, e ele tem certeza de que seu alvo deve estar logo na esquina. Ele chega à sala e vira à esquina, perguntando-se o que Kyosuke poderia estar fazendo em um lugar como este. Suas perguntas são logo respondidas ao ver o aluno calmamente descansando sobre uma pilha de cadáveres de monstros como se estivesse esperando por Yoichi. No momento em que ele vira à esquina, Kyosuke o repreende por estar atrasado e deixá-lo esperando. Yoichi mal consegue acreditar no que está vendo. Afinal, sua presença deveria ter sido completamente oculta, mas está claro que Kyosuke estava pacientemente esperando por ele todo esse tempo. Sua mente começa a correr enquanto se pergunta como Kyosuke conseguiu perceber sua presença, mas nosso MC repete seus pensamentos perfeitamente antes que ele possa terminar de pensá-los. Além de ser poderoso em graus desconhecidos, parece que nosso MC agora pode até ler pensamentos. Esse é mais um problema para Yoichi se preocupar enquanto tenta descobrir contra quem está enfrentando. Sem razão para se esconder no canto, Yoichi aparece e pergunta diretamente a Kyosuke o que exatamente ele é. Kyosuke não responde à pergunta e, em vez disso, elogia Yoichi por ser alguém pessoalmente escolhido por Iwako. No entanto, ele diz que esse feito não é algo que ele deveria considerar uma grande coisa. A forma como ele caçou os novatos e extorquiu o dinheiro deles é um ato covarde, assim como seu mentor Iwako. Isso é algo que ninguém deveria saber, mas é claro que Kyosuke já desvendou seu veterano. Então, nosso MC salta da pilha de corpos para confrontar diretamente seu colega mais velho.
Ele sabe que Yoichi parece gostar de atormentar os outros, mas isso é apenas porque ele nunca entendeu como é ser caçado. Agora que decidiu cruzar Kyosuke, nosso MC ficará mais do que feliz em ensinar a ele como é sentir-se caçado. E no final disso, ele usará sua magia para fazer Yoichi dançar. Depois de tudo o que viu hoje, Yoichi pode confirmar para si mesmo que Kyosuke se tornou alguém incrivelmente perigoso que ele não pode ignorar. Ele ativa uma espada com magia de fogo e se prepara para entrar em batalha com o estudante poderoso. Pelo bem de sua ambição, ele fará o possível para derrotar Kyosuke a qualquer custo. Sem perder um segundo, Yoichi se impulsiona do chão em direção ao nosso MC, desferindo um golpe devastador. Kyosuke desvia facilmente e não fica nada impressionado com o fraco nível de habilidade de Yoichi. Então, ele revida o ataque de forma semelhante, carregando uma bola de fogo em sua mão e a enviando de volta para Yoichi. O estudante veterano corta a chama com sua espada, e ele também não fica impressionado com o nível de habilidade de Kyosuke. Está claro que os dois estão segurando suas forças um contra o outro, e a batalha apenas começou. Assim que a chama se dissipa, um raio corta em direção a ele, e ele consegue mal bloquear com sua espada. Então, vários espinhos afiados surgem do solo abaixo dele, mas ele consegue cortá-los instantaneamente com alguns golpes rápidos de espada. Isso confirma que Kyosuke realmente consegue usar múltiplos atributos mágicos ao mesmo tempo. Parece que algo louco está acontecendo com sua magia do vazio que ele nunca ouviu falar antes. Enquanto fala, Kyosuke se lança atrás dele com uma espada de gelo e tenta um ataque por trás. Mas Yoichi é apenas rápido o suficiente para reagir a tempo e bloquear. Agora, de repente, o veterano está na defensiva e sendo empurrado para trás por um Kyosuke muito mais forte e rápido. Agora o líder de Mordendo o Gato está começando a ficar irritado. Desde que Kyosuke apareceu do nada, ele não fez nada além de atrapalhar os planos de Yoichi. Kyosuke não tem ideia do que está falando, já que ele nem sabe quais são os planos do veterano. Seu plano é muito simples. Um dia, ele quer se tornar a pessoa que supera Iwako. Depois de fazer isso, ele tomará o lugar de Iwako como um dos santos do pentagrama. Kyosuke não tem ideia do porquê ele escolheria Iwako, já que existem outros santos do pentagrama. Mas a razão também é simples. É porque Iwako é um desistente dos santos do pentagrama. Se Yoichi planeja se tornar um santo do pentagrama, então faz sentido que ele tenha como alvo o mais fraco deles. Uma vez que ele consiga se tornar um deles, ele ganhará o direito de dominar o mundo. Kyosuke não está nada impressionado com o plano simples e desinteressante. Ele pensou que Yoichi poderia ter chegado a Iwako primeiro. Mas parece que o veterano tem apenas uma ambição patética. Não há motivo para ele se preocupar com alguém tão insignificante, ocupando seu lugar como a pessoa que matará Iwako. A crítica indesejada enfurece Yoichi, que avança em direção ao nosso protagonista com novo vigor, colidindo com suas respectivas espadas. Yoichi apenas deseja poder, dinheiro e mulheres facilmente acessíveis em sua vida. Ele anseia por um tipo de poder onde, não importa o quanto pisoteie os outros, ninguém pode dizer nada. Se ele se tornar um santo do pentagrama, então poderá fazer o que quiser, e talvez até consiga a fraqueza da santidade, possivelmente reclamando-a também. Kyosuke está cansado de ouvir as delícias de seu oponente sedento por poder e se prepara para acabar com essa batalha de uma vez por todas. Com um rápido movimento de sua espada, ele manda Yoichi voando para trás e a força é suficientemente forte para quebrar a espada do veterano. Além disso, graças ao blá 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 sem sentido de Yoichi, isso lhe dá tempo suficiente para preparar um feitiço mágico especial. Yoichi se encolhe de medo enquanto Kyosuke se aproxima e diz para ele dançar. Então, ele coloca sua palma perto do rosto de Yoichi, usando sua magia do vazio para lançar hipnose absoluta. O feitiço requer um certo esforço para quebrar o espírito do alvo primeiro, mas uma vez ativado, permite que Kyosuke tenha controle total sobre a vontade de seu oponente. Ele ordena que Yoichi se levante, e em um instante, ele se ergue como um zumbi. Parece que o feitiço foi um sucesso, e ele conseguiu colocar Yoichi sob seu controle total. Kyosuke então dá ordens para seu novo marionete se concentrar em completar a missão do dungeon em nome da turma. Mais tarde, ele fornecerá instruções sobre o que fazer a seguir. Finalmente, Kyosuke diz a ele para voltar a usar seu tom normal, já que seu tom atual está muito robótico. Com isso, Yoichi retorna, mas agora
está completamente sob controle de Kyosuke. Enquanto o homem se afasta, Kyosuke solta um sorriso malicioso antes de sair para voltar ao seu grupo. Enquanto faz seu caminho pelo dungeon, ele é encontrado por Karen, que estava procurando por ele há algum tempo. Ela estava preocupada, já que ele havia desaparecido do grupo sem deixar rastro. Kyosuke coloca seu melhor sorriso e pede desculpas por desaparecer tão repentinamente. Ele diz a ela que foi apenas falar com Yoichi sobre algo, o que a choca, pois ela não sabia que ele e Yoichi eram tão próximos. Ela pergunta sobre o que estavam conversando, e ele responde que estavam apenas discutindo como realizar seus sonhos e que recebeu um bom conselho. O conselho foi tão bom, na verdade, que um de seus sonhos já se tornou realidade. A conversa deles é interrompida pelo grupo de estudantes saindo do dungeon. A aula especial está prestes a terminar, e todos os alunos precisam se reportar ao grupo antes de saírem. Karen se vira para voltar ao grupo e diz a Kyosuke para segui-la. Tudo está indo de acordo com seu plano, e agora ele conseguiu adquirir um peão que Iwako jamais suspeitaria. Yoichi retorna para dar um relatório de progresso sobre como está sua investigação sobre a pessoa que atacou os caçadores novatos. Ele diz a Iwako que o estudante que atacou os caçadores novatos é, na verdade, um estudante com um atributo único, assim como ele suspeitava. O estudante é Asai Kyosuke, e ele é um estudante do primeiro ano com o atributo do vazio. Yoichi afirma que está mantendo Kyosuke cativo no local habitual de tortura, e também está interrogando o primeiro ano para descobrir informações. Foi assim que o estudante admitiu estar usando magia de múltiplos atributos, o que chama a atenção de Iwako. Ele pergunta, o que Yoichi quer dizer com magia de múltiplos atributos? Os detalhes ainda são desconhecidos, mas Yoichi pede um pouco mais de tempo para descobrir quais segredos ocultos Kyosuke possui. Além disso, já faz um tempo que o diretor não tem contato direto com suas vítimas. Yoichi pergunta a Iwako se ele gostaria de ficar encarregado da tortura e interrogatório do aluno. Esse tipo de coisa normalmente não é algo que Iwako se interessaria, mas uma vez não seria ruim para ele. Faz tempo que ele não tortura alguém, e seria uma boa oportunidade para retribuir ao garoto generosamente por todo o problema que ele causou tanto ao diretor quanto a Yoichi. Enquanto os dois conversam, o telefone de Iwako toca, e ele diz a Yoichi para sair, assegurando-lhe que irá ao armazém mais tarde para resolver isso pessoalmente. Então, o homem atende o telefone e é recebido por uma voz feminina zombeteira do outro lado. Ela o cumprimenta e agradece por tê-la escolhido durante a oferta do dia anterior sobre materiais. Iwako não está preparado para ouvir o tom pretensioso dela e diz para ela deixar de lado a atuação. A pessoa do outro lado da linha é uma das santos do pentagrama e a atual CEO da Lei Company, Lei Huoxia. Ela abandona a atuação assim que ele pediu e lembra que são parceiros, já que estão compartilhando os adoráveis subsídios do governo. Iwako ainda não está com paciência para as provocações irritantes dela e tenta encerrar a conversa dizendo que está ocupado no momento e que podem falar outro dia. Ela pergunta que negócios ele poderia ter, já que tem um trabalho fácil como governante de uma academia que constantemente enche seus bolsos. Ele fala sobre Kyosuke e seu atributo do vazio, o que chama o interesse dela. Ela conhece o atributo do vazio como um atributo inútil e se pergunta o que Iwako pretende fazer com um fracasso assim. Ele concorda com ela que o atributo do vazio não merece muita preocupação, mas também a lembra que qualquer coisa pode acontecer, já que o atributo do vazio ainda é um atributo único. É óbvio para ela que Iwako ainda está pensando na magia de atributo do tempo de Kyuichiro Masato. O diretor não gosta de ouvir o nome daquele homem e grita com ela tão alto que ela precisa afastar o telefone do ouvido por causa do volume. Iwako continua tão explosivo como sempre quando Masato é mencionado, mas ela não pode culpá-lo por isso. Afinal, assim que Masato despertou seu poder de atributo do tempo, o equilíbrio de poder entre os aventureiros mudou completamente. Depois de dizer o que precisava, ela decide encerrar a ligação e diz a ele que entrará em contato mais tarde. Iwako bate o receptor do telefone na mesa assim que a ligação se desconecta. Ele não gosta de falar com ela, e especialmente não gosta de ouvir o nome do antigo líder. Só de ouvir isso o deixou agitado, e parece que agora é o momento perfeito para ele extravasar toda a sua raiva. Iwako se dirige a um armazém isolado na floresta, onde
onde ele e Yoichi costumam realizar seus métodos de tortura em suas vítimas. Enquanto caminha em direção às grandes portas, ele se pergunta como vai torturar o aluno, refletindo sobre vários métodos de tortura em sua cabeça. Ele não pôde despejar toda a sua raiva em Masato, então ele a despejará em Kiyosuke em vez disso. A porta se abre para um armazém vazio, e nem Kiyosuke nem Yoichi estão lá. Enquanto Iwako tenta entender o que está acontecendo, Yoichi aparece por trás com sua espada desembainhada e aponta diretamente para o rosto de Iwako. O diretor nem olha para trás, enquanto segura a espada entre dois de seus dedos. Para Yoichi achar que um ataque assim teria sucesso, ele deve ter subestimado gravemente seu diretor. Iwako carrega energia em sua mão, pronto para ensinar uma lição a Yoichi. Se ele ficou chateado com a menção de Masato mais cedo, esse ataque mesquinho o deixou maníaco de raiva. Ele envolve Yoichi com correntes mágicas e o segura de cabeça para baixo. Então, ele chuta seu subordinado para longe com facilidade, fazendo-o cair no chão com um gemido de dor. Claramente, Yoichi fez a escolha errada ao desafiar Iwako sem reconhecer a diferença de força entre eles. Agora é hora de Iwako despedaçá-lo e destruir todos os seus desejos tolos antes que ele possa começar a ensinar uma lição a Yoichi. Uma voz severa fala atrás dele e ri do fato de que Iwako ainda permanece um idiota. O diretor vira a cabeça em direção à voz e vê Kiyosuke caminhando calmamente para fora do armazém. Ele continua a criticar Iwako, apontando seu amor por se arrastar diante dos fortes e explorar os fracos. O homem mais velho ainda é tão ganancioso e tolo como sempre foi. Iwako ainda não percebe com quem está falando e tenta lembrar o aluno de que está falando com o diretor da academia, mas Kiyosuke não para de falar. Ele aponta o fato de que Iwako é um hipócrita. Se alguém se arruinou com seus desejos egoístas, esse alguém definitivamente é ele. Essa é a gota d'água para Iwako, e ele exige que Kiyosuke lhe dê seu número de aluno para que ele possa ser expulso. Kiyosuke sorri ao ver que Iwako ainda não descobriu quem ele realmente é. Ele trabalhou tanto para chegar a esse momento, e agora é finalmente hora de ele e Iwako terem uma conversa a sós. Iwako ainda não tem ideia de com quem está falando, mas agora está certo de que vai precisar ensinar uma grande lição a Kiyosuke para provar quão grande é a diferença entre suas forças. Ele inicia o ataque com magia de atributo terra avançada, criando um punho gigante de pedras para destruir Kiyosuke em um golpe. Normalmente não haveria como um aluno evitar um ataque assim. Ele envia o punho voando em direção a Kiyosuke, que não reage, e parece que ele está prestes a receber o impacto total do ataque. O ataque atinge, e Iwako começa a rir loucamente, pensando que Kiyosuke foi eliminado tão facilmente. É isso que acontece quando meros alunos tentam desafiá-lo. A fumaça se dissipa, e não há sinal de vida restante. O armazém está completamente destruído, sem nada sobrando. Iwako começa a pensar que foi longe demais, já que destruiu o armazém, e agora terá que pensar em um novo lugar para torturar os outros. Ele nem mesmo teve a chance de descobrir quem Kiyosuke era, mas pelo menos pode ficar por ali para assistir sua morte. Quando se sente como se seu trabalho estivesse concluído, ele se vira para ir embora, mas então nota Kiyosuke parado diante dele, completamente ileso. Nosso protagonista sai calmamente dos destroços e lembra a Iwako que ele só queria uma conversa, não violência. O diretor mal consegue acreditar que um mero aluno foi atingido por sua magia avançada, mas ainda conseguiu sair disso completamente ileso. Nunca houve um aluno tão poderoso quanto esse antes. Agora Iwako não está apenas curioso, ele está furioso e exige saber quem Kiyosuke é. Kiyosuke sorri e pergunta a Iwako se ele ainda não descobriu quem ele é após todo esse tempo. Iwako ainda não sabe quem Kiyosuke é e diz ao aluno para parar de brincar e apenas revelar seu nome. Kiyosuke sorri e pergunta a Iwako mais uma vez se ele realmente esqueceu dele. É quando Iwako finalmente nota, pela forma como ele fala e seus gestos, que esse aluno se parece e soa muito como Masato. O homem mais velho começa a recuar de medo. Não acreditando que Misato poderia estar de volta, afinal, aquele cara definitivamente está morto e se certificou disso trancando o portal. Ele começa a pensar que tudo isso deve ser algum tipo de ato doentio encenado por Kiyosuke e diz ao aluno para parar a performance. Kiyosuke provavelmente viu recentemente o novo segmento sobre Misato e está tentando interpretar um personagem para parecer intimidador. Essa é a única explicação, porque no entendimento dele, Misato Kiyochiro está morto. Com isso, Iwako carrega a magia do vento em sua mão e reúne magia da terra ao seu redor, enquanto se prepara para desferir outro ataque pesado.
Kyosuke suspira em desapontamento com o quão pouco Iwako mudou. Ele sempre foi assim, vivendo sua vida acreditando apenas no que é conveniente para ele, ignorando o que não é. Iwako está cansado de ouvir as palestras de Kyosuke e continua a carregar seu ataque mágico. Ele avisa o homem que, se ele continuar se aproximando, será atingido por uma descarga total de sua magia. Kyosuke continua a andar para frente, carregando uma explosão mágica própria. Ele já entendeu o motivo do homem. Foi influenciado pelas palavras doces de quem está ao seu redor e por isso acabou traindo Misato. Dizer seu nome parece ser o último golpe para Iwako, que lança um ataque mágico totalmente carregado contra o aluno. Kyosuke responde à altura com uma explosão de magia de fogo, anulando completamente o ataque com um único movimento de sua mão. O ar se clareia enquanto os feitiços dos dois se dissipam, deixando Iwako completamente chocado por um aluno conseguir contra-atacar seu feitiço. Além disso, ele contra-atacou o feitiço com a mesma técnica exata que Masato usou para derrotar o monstro final durante o desastre do portal de 20 anos atrás. Não há como ele negar isso mais. É óbvio que este realmente é Masato, que de alguma forma voltou para se vingar. Iwako cai de joelhos enquanto começa a lembrar de tudo. Ele tem certeza de que o selaram no Minonuai, calabouço, e Misato definitivamente deveria estar morto, mas parece que ele sobreviveu de alguma forma. Kyosuke assegura a ele que ele foi realmente selado e aprisionado, jogado nas profundezas da desesperança. Iwako finalmente aceita que este realmente é Misato em pé diante dele, e o aluno se aproxima de seu diretor com um sorriso, parecendo feliz que Iwako finalmente se lembrou dele. Iwako está tão chocado que precisa perguntar novamente se Kyosuke realmente é o morto Misato Kyoichiro. O diretor não espera uma resposta e se levanta para desafiá-lo novamente. Ele simplesmente não consegue acreditar que este realmente é Misato. Aquele homem morreu há mais de 2 décadas, e para ele estar aqui significa que de alguma forma retornou a este mundo. Então, ele começa a carregar outro feitiço, desta vez para derrubar Kyosuke de uma vez por todas. Ele dispara mais